A paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de honra estar aqui para poder falar um pouquinho da minha trajetória, das coisas que o Senhor tem realizado na minha vida. O meu nome é Gisele Soares, eu sou missionária, faço parte de um ministério em Filadélfia, nos Estados Unidos, Shalom Pentecostal Church. Eu tenho como pastor-presidente o pastor Carlos Alancar e a pastora Eliana, meu pastor local, pastor Alberto de Assis e pastora Ivani de Assis. E é com muita honra que eu estou aqui nessa noite, né? Com muita gratidão ao Senhor, para falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito e para dizer para você que realmente nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos o Deus que Ele escolhe pessoas improváveis para realizar a tua obra na terra, para que o nome dEle seja glorificado. Eu sou de Hidrolândia, Goiás. Os meus avós dessa região, e nós chegamos até os Estados Unidos. Eu cheguei até os Estados Unidos de uma forma um pouco dolorosa, porque eu havia passado por um divórcio. Eu era casada na época, eu tinha 23 anos, e o meu ex-esposo, né, ele conheceu uma mulher. Na época ela tinha quase 50 anos de idade, 6 filhos, e eu com 2 filhos, uma menina de 2 anos e uma de 1 ano de idade. E ele simplesmente saiu de casa e disse que queria viver com essa pessoa. E a minha trajetória começou a ser muito dolorida, porque além de ser muito jovem na fé, eu não tinha condições financeiras nenhuma para poder cuidar das minhas filhas, mas eu tinha um cunhado que morava nos Estados Unidos e a minha irmã estava aqui em Goiânia, e o meu esposo queria muito que ela fosse, o meu cunhado queria muito que ela fosse para os Estados Unidos. E a minha mãe, numa conversa, disse que ela somente iria se eu fosse junto, né, se meu irmão fosse junto. E nós 3 saímos do Brasil até os Estados Unidos no ano de 2001, quando nós chegamos ali naquele local, quando nós chegamos até os Estados Unidos pelas vias improváveis para adentrar naquela nação. E ali nós começamos uma trajetória muito difícil também, muito dolorosa em trabalho, mas não tão difícil e tão dolorosa como era aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil eu havia ficado com 2 crianças pequenas. Na época eu já não trabalhava mais, né? Eu tinha o meu esposo que era caminhoneiro, meu ex-esposo era caminhoneiro, então ele sustentava, ele mantinha a família. E ao sair de casa eu tive que ficar com essas 2 crianças, e antes de retornar ao trabalho, várias pessoas me contribuíam para a minha sobrevivência e das minhas filhas com cesta básica. Eu me recordo uma vez que eu tive que colocar leite água com Toddy na mamadeira, né, para minha filha tomar, para não passar fome, porque a gente não tinha comida, não tinha leite em casa. Então a trajetória dos Estados Unidos, a chegada nos Estados Unidos, ela foi complicada, dolorosa, porque a gente não falava, eu não falava a língua daquela nação. Eu não conhecia, né, a cultura daquele lugar, e eu nem tinha um trabalho ali, um trabalho bom. Então eu comecei a limpar a casa, eu limpava a casa, ia para o house clean fazer as limpezas, e quando eu não estava no house clean, eu fazia unha. Chegava à noite, durante a semana também, ia para um restaurante para ajudar a fazer marmita, lavar panela. Eu me recordo várias vezes assim de ter que deitar no chão de tanto cansaço que o meu corpo sentia de tanto trabalho. E quando eu cheguei naquele local, eu falava que quando eu levasse as minhas filhas para aquele lugar, porque eu tinha muita convicção que eu iria levar as minhas 2 filhas para lá, eu falava que minhas filhas não iriam chegar naquela nação da forma que eu havia chegado ali, né, por meios não legais naquele lugar. Só que não demorou muito tempo e o Senhor, Ele me apresentou um rapaz que hoje é o meu esposo. Eu conheci o meu esposo de uma forma muito pelo céu, porque eu estava indo trabalhar.
Eu estava na rua, dentro de um veículo, e ele estava indo para o trabalho dele também no veículo, e o veículo dele tinha o número do telefone dele. E ele apontou para aquele número para que eu ligasse. Eu me recordo na época que a moça que estava comigo indo para o house clean, ela falava assim, e se ele falar com você em inglês, né? E se for um americano, como que vai ser? Eu recordo que eu falava com ela assim, vai ser hi, bye, eu vou falar assim, oi e adeus, porque eu não sabia falar nada. Mas naquela conversa, naquela ligação, o Senhor nos apresentou um ao outro e ali nós começamos a nos relacionar um com o outro. E só que quando eu cheguei na América, eu já não estava indo mais para a igreja. Eu saí do Brasil, eu cultuava, eu adorava o Senhor, mesmo com o divórcio, eu adorava o Senhor, mesmo ferida, mesmo magoada, mesmo triste, eu cultuava a Deus. Só que quando eu cheguei àquela nação, o trabalho ali, né, o desejo de crescimento, e você vendo pessoas ganhando dólar, pessoas adquirindo veículos, pessoas adquirindo casas, e você chegando naquele local com um sonho, o meu sonho era também ser próspera, o meu sonho também era ter condições financeiras para poder ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para minhas filhas. E eu conheci o meu esposo, um esposo que na época não era cristão, um esposo que na época não gostava de cristão, um esposo que na época, quando os cristãos entravam na nossa casa, né, quando os irmãos chegavam para fazer visita, para evangelizar ele colocava o povo para fora, ele não aceitava, ele ficava totalmente transtornado. Eu me recordo uma vez que eu cheguei da igreja e ele falava para mim que se eu quisesse ficar com ele, eu teria que largar Jesus, eu teria que deixar Jesus. Só que eu falava para ele assim que Jesus iria me dar ele, mas ele não iria me dar Jesus, então que eu iria continuar com o Senhor. E nesse tempo o Senhor foi começando a trabalhar nas nossas vidas e não era fácil porque eu tinha 2 filhos, 2 filhas, e ele tinha 2 filhos, era um casal. Então, quando todo mundo estava junto, era como se tivesse ali a arca de Noé, com os bichos diferentes, tudo dentro, todo mundo trancado. Então, foi muito desafiador, tanto para a minha vida como para ele, porque eram 4 crianças totalmente diferentes, uma cultura, a minha cultura de fé era totalmente diferente da cultura de fé dele. E o Senhor foi trabalhando dia após dia na minha história. Eu me recordo que no nosso relacionamento, nós passamos por muitos altos e baixos, e hoje eu posso falar assim com muita firmeza, com muita convicção, que o Senhor, Ele apaga, Ele tira todas as marcas de dores, né? O Senhor, Ele arranca todas as dores, na verdade as marcas ela fica, mas o Senhor, Ele nos cura, né? Ele tira as dores, porque o meu casamento, o meu relacionamento no começo, nos primeiros 10 anos, 12 anos de casamento, foi 12, 13 anos de casamento com muita traição, com muitas palavras duras, com muitas ofensas, né? Eu era muito ofendida, eu era muito maltratada. Na verdade, ele me dava uma condição aparentemente boa, mas não tão boa como hoje o Senhor tem feito, né? Mas eu tinha a minha casa, eu tinha o meu carro muito bom, nós vivíamos uma vida que que o Senhor nos proporcionava através do trabalho dele, uma vida até razoável, mas nós não tínhamos alegria, nós não tínhamos paz, era muita briga, era muita confusão dentro do nosso lar. E eu me recordo de algumas palavras, algumas coisas que eram totalmente terríveis. E a gente brigava tanto que eu via, tinha dia que ele pegava todas as roupas do closet, colocava tudo dentro da mala, saía arrastando aquelas malas, ele ia embora. Aí passava assim, umas 5 horas, ele voltava para dentro de casa de novo, trazia aquelas roupas, eu tinha que colocar aquilo tudo novamente no closet. Então era assim, era um transtorno, né? Era totalmente um desequilíbrio, mas eu nunca deixei de buscar o Senhor.
quanto mais as lutas vinham, quanto mais as ofensas, quanto mais discussões, quanto mais desavenças, mais o Senhor me fortalecia para buscar o Senhor, mais eu tinha intimidade, busca com o Senhor. Eu não media esforços para levantar às 5 horas da manhã, debaixo de um monte de neve, né, para poder ir para a igreja, para orar às 5 horas da manhã pela vida dele, pela conversão dele. Depois de 5 anos que eu buscava o Senhor insistentemente pela conversão dele, ele se decide a começar a congregar. Ele começou a congregar, ele começou a ir para a casa do Senhor, mas mesmo assim as coisas aparentemente estavam razoáveis, mas a paz que excede todo o entendimento que o Senhor nos dá, essa paz ela não reinava ainda dentro do meu lar. Infelizmente, era como se eu me sentia muitas vezes que eu estivesse assim, lutando contra um vendaval. Eu me via no meio de uma tempestade e achava que eu nunca fosse conseguir a sobreviver e a superar. Muitas vezes eu desejava morrer. Muitas vezes eu achava que se eu morresse, mesmo sendo cristã, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo estando cultuando a Deus, eu achava que a morte seria melhor para mim do que eu continuar vivendo pelas palavras de ofensa, por tudo aquilo que eu ouvia da parte daquela pessoa que o Senhor tinha colocado na minha vida. E eu pensava, Senhor, o primeiro casamento foi frustrante, agora o Senhor me traz uma pessoa, o Senhor me traz um companheiro e vai continuar da mesma forma, eu vou continuar sofrendo do mesmo jeito, eu vou continuar com essa vida da mesma forma. E eu me recordo uma vez que uma moça da nossa região, né, do nosso bairro, essa era como ela era uma sombra na minha vida, e eu sempre via as ligações, porque não que eu ficava futricando lá, nem que mesmo que eu não ficasse buscando lá, mas sempre algumas coisas aconteciam, né, sempre tinha um fato que trazia à tona essa amizade, né, eu vou dizer assim, a amizade dele com ela. Eu me recordo uma vez que ele usou o meu veículo e eu usei o pick-up truck dele, que eu precisava de buscar um material. E no meu veículo, quando eu peguei ele de volta, eu me recordo claramente de ter uma sacolinha, e dentro dessa sacolinha ter uma caixinha de preservativo, só que essa caixinha ela estava vazia. E eu me recordo como hoje, de descer do carro, entrar dentro de casa, ele assistindo televisão, e eu pegar aquela sacolinha e colocar bem pertinho dele ali e falar para ele assim, você esqueceu isso no meu carro. E ele tentasse justificar isso, porque ele já estava indo na igreja, já estava congregando, e eu falar para ele, você não precisa se justificar para mim, você tem que justificar para o Senhor, porque é com Ele que você deve uma satisfação maior do que para mim, porque você está servindo o Senhor, porque você conhece o Senhor já. E isso foi muito desgastante, muito dolorido para minha alma, para minha vida. Eu sentia aqui como se eu tivesse uma sombra, como se essa pessoa fosse uma sombra na minha vida, como se ela me cercasse de todas as formas. E eu me lembro de alguns anos atrás, não muito longe, dessa pessoa, eu ver, né, uma ligação, e eu perguntar para ele, falar com ele, falar, olha, liga para ela, fala para ela não te ligar mais, fala para ela não passar na porta da minha casa mais, porque ela começou a fazer o trajeto da minha rua. E eu me recordo ele pegar o telefone, ligar para ela e falar para ela assim, olha, ela está te pedindo para você não passar mais aqui na porta da minha casa. E eu ficar muito triste, muito magoada com aquela situação, porque de todas as formas eu tentava chamar a atenção dele, eu tentava fazer com que ele me notasse, eu tentava fazer com que ele me visse, que ele me enxergasse, mas ele não me enxergava, ele não me via de forma alguma. E eu lembro que eu peguei, na época nós estávamos no inverno, e eu peguei uma luz, né, uma lighter, um isqueiro, e eu estava com um pijama de bota e peguei um vidro de álcool. E eu comecei ali a fazer ameaça para ele que eu iria colocar fogo no meu corpo, mas nem isso chamava a atenção dele.
Isso era como se ele não importasse com aquilo que estava acontecendo. E naquele momento daquelas discussões, eu vou jogar fogo, não vou jogar fogo, o álcool ele caiu na minha perna. E quando eu levei a minha mão naquele fogo, não precisei nem de jogar o fogo na minha calça, porque o fogo ele pulou na minha calça. Aquele dia ali eu comecei a realmente, porque eu achava que eu conhecia o Senhor, eu achava que eu tinha um relacionamento com o Senhor, mas naquele dia ali, verdadeiramente, o Senhor começou a escrever a minha história, uma história nova para a minha vida. Porque naquela noite, naquele dia, o meu esposo ele foi parar numa delegacia, ele foi preso porque as minhas filhas precisou de chamar o corpo de bombeiro, precisou de chamar a ambulância para me levar para o hospital porque eu estava com a minha perna queimada. Eu não conseguia tirar a bota da minha perna e aí por eu não conseguir aí que o fogo pegava mesmo. E eu fui parar no hospital e o meu esposo foi parar numa delegacia. O que é lindo, o que é maravilhoso do céu, do Senhor, é que o inferno ele luta contra as nossas vidas, o inferno ele tenta nos destruir, ele marca a nossa trajetória com uma história triste, com uma história de dor, mas o Senhor usa essa trajetória, usa essas situações para a glória e louvor do nome dele. O Senhor ele pega essas coisas todas que o inferno tenta trazer e manchar, né, a nossa caminhada nessa terra, mas o céu ele usa essas histórias para a glória e louvor do nome dele. Ele usa essas dores para a glória e louvor do nome dele. E quando eu cheguei no hospital, eu fiquei ali duas ou três noites, eu não me recordo muito bem, isso já faz alguns anos, e eu fiquei ali para um tratamento. E eu me recordo que eu fui parar numa sala onde que lá na América eles colocavam umas pessoas que eram com queimadura dentro de um hospital, tem uma sala, e essa sala é colocada uma mesa que parece uma mesa de frigorífico, uma mesa de ferro. E nessa mesa de ferro ali eles colocam os pacientes e eles pegam uma mangueira para poder lavar, para poder nos dar o banho, para poder limpar, né, as feridas. E eu me recordo que no dia que eu fui levada para essa sala, para eles poderem me limpar a minha ferida, tirar toda aquela pele que estava ali, toda solta, muita dor. Eu lembro que ali eu tive um encontro com Jesus, verdadeiramente. Porque ali, o Senhor Jesus, ele começou a palestrar no meu coração. E o Senhor, ele falava assim, olha, carro não é nada, roupa não é nada, casa não é nada, tudo que você possui não é nada. Hoje eu começo uma história nova na sua vida. Hoje eu começo uma trajetória com você. Eu ouvi muito o Espírito Santo de Deus palestrando isso. E nesse dia, o Senhor, ele tirou os meus olhos das coisas materiais. Hoje o Senhor me dá porque ele é bom, porque ele é Pai, ele nos presenteia. Mas essas coisas não têm importância mais para a minha vida. Isso não passou, isso deixou de ser a prioridade na minha vida. Essas coisas terrenas não faz parte mais do meu coração. Essas coisas não faz parte mais da minha vida. Hoje o Senhor, ele transformou a minha história, o meu sentimento de uma forma extraordinária. Só que não acabou. Ali naquela mesa, eu uso falar que aquela mesa de frigorífico, ali não acabou. Porque quando eu voltei para o quarto, tinha uma equipe médica me aguardando. E essa equipe médica, ela virou para mim e ela me disse que eles precisariam de me levar para um manicômio. Que eles precisariam de me levar para um local onde que eu precisava de ser tratada psicologicamente, porque eles entenderam que eu estava cometendo um suicídio, que eu estava tentando um suicídio contra a minha vida. Então, eu precisava de um tratamento psíquico, né? Eu precisava de ser tratada com medicina. E eu me recordo que eles me levaram para este local, só que antes de me levar para este lugar, o Senhor, ele ainda me deu a oportunidade de estar no meio de várias pessoas ali, né, para poder falar de Jesus.
E eles me levaram, meu esposo não sabia para onde tinha me levado, os meus filhos não sabiam para onde eles haviam me levado. A minha família, depois que eu estava naquele local, ligaram na embaixada brasileira para saber aonde que eu estava, porque eles não tinham noção para onde o hospital havia me levado. Eu me recordo que eles me levaram para um hospital que lá chama Lehigh Evelyn, e um local onde que realmente entravam somente pessoas assim vou dizer assim um português, né, loucas. E eles me colocaram no 5º piso. E eu me recordo que depois uma enfermeira ela falava, por que aqui no 5º piso? Porque o 5º piso naquele local era o local onde que estavam as pessoas mais perigosas, onde que estavam as pessoas que eram totalmente desequilibradas, era onde estavam as pessoas totalmente loucas ali naquele local. E eu cheguei ali, a minha primeira noite naquele lugar, algo que eu quero dizer aqui que eu nunca vou esquecer, é porque quando eu entrei naquele lugar, que a maca subiu, eu entrei em um elevador. Esse elevador abriu a porta e quando eu olhei para trás, uma outra porta de ferro muito grossa cerrou antes, assim, a porta de ferro e o elevador. Então, eu estava num local totalmente seguro, um local totalmente impossível de fugir dali daquele lugar. E ali, naquele lugar, começou uma tormenta muito grande, porque eu comecei a sentir medo, porque eu não estava louca, eu sabia como que eu estava, e eu estava numa cadeira de roda, eu não conseguia andar, por causa que a minha perna estava toda queimada. E eu me recordo, durante a noite, na madrugada, eu via eles chegando próximo do meu quarto, né, próximo da minha porta, olhando quem estava dormindo. E eu me recordo que me deu uma dor de cabeça muito grande. E a minha cabeça doía muito, que eu fiquei quase, eu queria que gritar naquele lugar. Assim, era uma pressão muito grande na minha cabeça. E quando eu pensava em gritar, eu ouvia a voz do Espírito Santo de Deus falando para mim, não grita. Porque se você gritar, eles vão vir aqui, eles vão te dar uma medicação e você não vai sair tão cedo desse lugar. Não grita, suporta essa dor. Era um quarto onde que só tinha uma cama, era um quarto onde não tinha nada, era um quarto frio, era um quarto sombrio naquele local. Eu fico... Eu lembro dessas coisas todas e todos os dias e todos os momentos eu tenho para glorificar e para adorar o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Hoje eu estou lembrando daquele lugar, mas eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele fere, mas Ele sara a ferida, Ele cicatriza a ferida, porque eu não recordo todos os dias daquele lugar frio e sombrio, aonde que o Senhor também me deu a oportunidade ali de estar numa sala e de ouvir as histórias de cada pessoa que estava ali naquele lugar e ainda poder falar do amor de Jesus. O dia que eu fui colocada naquele local, que eu fui levada para aquele lugar, era o dia que a minha filha estava formando em justiça criminal. A minha filha estava se fazendo uma advogada e eu não podia estar na formatura da minha filha. Na minha filha, pela qual eu tinha orado muito, a minha filha pela qual eu tinha chorado muito e clamado muito, Senhor, estava pegando lá, né, o seu canudo da graduação e eu não pude estar presente ali naquele lugar. Eu não pude estar ali para abraçar, eu não pude estar ali para comemorar com a minha filha a conquista que o Senhor, que o céu tinha nos dado ali naquela nação. Os dias foi passando, voltei para casa, o meu esposo, a minha família conseguiu me localizar. Os dias passaram, eu voltei, as coisas não melhoraram, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus realmente fez uma obra na minha vida, porque eu verdadeiramente conheci o Senhor no meio daquela dor, no meio daquela tristeza, no meio daquela rejeição, porque eu era muito rejeitada pelo meu esposo, pelo meu companheiro, e o Senhor foi trabalhando dia após dia, dia após dia. E o Senhor foi moldando, mudando. No ano de 2018, as coisas já estavam melhor. O meu esposo já estava mais buscando, né, mais próximo do Senhor.
e nós compramos as passagens aéreas e nós viemos para o Brasil com todos os nossos filhos e os nossos netos. Pegamos os 4 filhos e os nossos netos e viemos para o Brasil para um final de ano. Era a primeira vez nesses anos todos que eu moro fora, que eu vinha ao Brasil passar uma festa de final de ano. E nessa festa de final de ano, meu esposo pegou as crianças no final, né, no ano novo, e retornou à América. E eu fiquei no Brasil e passei por uma cirurgia. Eu fui fazer uma cirurgia e nessa cirurgia eu fui acometida por 3 bactérias. Eu contraí 3 bactérias. E as bactérias que eu contraí, uma delas é aquela bactéria que ela come toda a carne. Ela come todo o corpo humano. E comecei mais uma vez uma luta, um desafio na minha vida. Eu me lembro que foram dias terríveis. Foram dias onde que eu conheci o espírito do pânico, foram dias que eu fiquei numa cama sozinha, e eu louvo a Deus porque nessa trajetória minha, eu sabia que o Senhor tinha um propósito. Eu nunca perguntei ao Senhor o porquê que o Senhor havia permitido que eu estivesse passando por isso, mas eu tinha convicção que o Senhor tinha um propósito no meio daquela dor e daquela enfermidade. Eu fiquei 4 meses em uma cama aqui no Brasil. Minha família ficou 4 meses na América. O meu esposo vinha para ver como que eu estava e retornava. Para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor, o Senhor me deu o livramento. O Senhor, Ele começou a mudar a nossa história, o Senhor começou a mudar a nossa trajetória, a nossa vida, praticamente assim, em todas as áreas. O meu esposo é empresário no ramo da construção, do piso, na América, e ali ele abriu uma loja e nós começamos uma história nova, uma trajetória nova. O Senhor, Ele começou a nos prosperar, o Senhor começou a cumprir algumas promessas na nossa vida. E eu sei assim que o tempo foi apagando, né, todas essas cicatrizes que hoje eu olho para elas, eu não vejo, eu não consigo nem enxergar essas cicatrizes mais, para a glória do nome do Senhor. Fomos consagrados a missionários pelo nosso ministério e o Senhor, Ele começou a nos levar em algumas nações. O Senhor, Ele nos apresentou a Bacia Amazônica em Iquitos, né? Nós tivemos a oportunidade de começar a fazer a obra missionária, de conhecer ali os índios, e nessa viagem missionária o Senhor nos deu um povo, e nesse povo, pela misericórdia do Senhor, nós construímos uma igreja ali na Bacia Amazônica, ali no Ribeirinho, ali junto com aquele povo ali, e o Senhor começou a levar eu e ele as nações. O Senhor, Ele nos presenteou o Haiti. Podemos chegar ao Haiti, conhecer as crianças que comem bolacha de barro, poder contribuir com essa obra missionária ali no Haiti com o pastor Vitor. Ali são quase 3.000 crianças que são alimentadas ali de segunda a sexta-feira. E o Senhor nos deu um amor muito grande pela obra missionária. O tempo passou, o Senhor nos levou a Israel, conseguimos, pela misericórdia do Senhor, pisar em Israel 3 vezes. O Senhor nos presenteou com a África, fomos ao Mali, conhecemos ali os nossos irmãos africanos, tivemos a oportunidade de participar de uma cruzada na África com o pastor Paulo Locatelli, e o Senhor nos levou à Bolívia, e algo assim novo, extraordinário da parte de Deus, o Senhor começou a fazer nas nossas vidas. Algo muito tremendo que eu jamais esperava, porque na época eu nem gostava de grupos, né, de grupos de WhatsApp principalmente. O Senhor, Ele nos presenteou com um grupo de oração. Começou a pandemia e uma irmã da minha igreja
ela me pediu, ela chegou em mim e falou: missionária, a senhora podia criar um grupo de oração para que a gente tivesse próximas, para que a gente orasse, para que a gente intercedesse. Eu me recordo que eu falei com essa irmã, mas eu não gosto de grupo. E essa irmã falou: não, mas faz esse grupo, vamos estar intercedendo por famílias. O mundo precisa de gente que ora, o mundo precisa de intercessão, as nações estão sofrendo, né? A igreja está fechada, e ali nós começamos um grupo de oração. Abri esse grupo de WhatsApp, convidei algumas irmãs da Europa, algumas pastoras aqui do Brasil, algumas pastoras, irmãs, missionárias, obreiras da América, e ali nós criamos um grupo de oração. E quando eu criei esse grupo, eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, mas qual o nome desse grupo, né? 2019, pandemia, povo morrendo, os hospitais lotados, né? Igrejas fechadas, tudo fechado. E eu comecei a perguntar ao Senhor qual o nome desse grupo, que a gente poderia dar para esse grupo de oração. E o Senhor, ele me trouxe o texto de Esther, aonde que Mardoqueu envia um recado para a rainha Esther e diz para ela que quem sabe não fosse para esse tempo que ela fosse chamada, e que se ela não se posicionasse, se ela não se levantasse, socorro e livramento viria de algum local para o povo judeu, mas que ela e a sua casa pereceria. E o Senhor me deu o tema do grupo como Levanta-te, Esther. Nós começamos a orar, nós começamos a clamar, e o Senhor, ele foi me dando alguns direcionamentos ao respeito do grupo, estratégias de oração. Nós começamos a buscar devocionais, nós começamos a fazer campanhas, nós começamos a fazer relógios de oração, e o Senhor, ele começou a curar, ele começou a fazer algo extraordinário na vida de pessoas que estavam com os pulmões já 70% nos hospitais. O Senhor começou a tirar pessoas do leito, o Senhor começou a dar vida, nós vimos também o Senhor recolhendo pessoas, e foi algo assim para o ano de 2019, e para o começo do ano de 2020, algo assim extraordinário, algo assim marcante mesmo para a vida de cada mulher que chegou ali no grupo Levanta-te, Esther. Quando nós chegamos no ano de 2021, que a pandemia estava começando, né, a terminar, já estavam sendo liberados cultos, já estavam sendo liberados alguns encontros, alguns eventos com números maiores de pessoas. Aí eu liguei aqui no Brasil e falei com uma pastora que havia me pastoreado há 30 anos atrás. Falei com ela, falei: pastora, vamos reunir essas mulheres, porque o Senhor, ele palestrou no meu coração, para que a gente reúna nós do grupo e vamos fazer o encontro, vamos adorar o Senhor juntas, vamos glorificar o Senhor. Eu me recordo que na época ela me disse que aquilo que era quase que uma loucura, num tempo onde que era pandemia. E isso foi numa sexta-feira, às 10 horas da manhã. E eu falei com ela assim: vamos fazer numa chácara, porque a chácara, o ambiente é aberto, o local tem um espaço. E ela falou: então vamos. Mas eu acredito que no dia ela ficou um pouco assim, mas no domingo, eu na cidade de Filadélfia, distante do Brasil, quase sem contato com os locais aqui, mas eu entrei na internet e busquei por um local. No domingo, o Senhor já nos tinha dado o local onde nós iríamos realizar o nosso primeiro encontro do Levanta-te, Esther. Ali naquele local nós vimos Deus fazer coisas extraordinárias. O Senhor, ele havia trazido para este grupo mulheres pastoras. Eu tenho a liberdade de citar o nome da pastora, porque é uma amiga do coração, a pastora Luciana Hassan, esposa do pastor Bruno Hassan, que é um pregador dos Gideões, homem que tem um testemunho também maravilhoso. Ela mesmo era uma mulher depressiva,
que não queria mais assumir as coisas na igreja, não queria mais trabalhar para o reino, e totalmente depressiva. O Senhor levantou essa mulher para a glória do nome do Senhor. Hoje ela está nativa novamente. Nós temos também uma outra pastora de São Paulo que eu não sabia, eu não tinha noção que essa pastora, ela estava em depressão. O Senhor, ele me trouxe pessoas que eu não tenho noção de como essas pessoas estavam. Eu achava que Deus estava trazendo para mim mulheres que já estavam totalmente curadas, mulheres que já estavam prontas, mulheres capazes, né, instruídas para fazer. Mas o Senhor, ele trouxe mulheres que estavam enfermas, mulheres que precisavam, né, de novamente reacender a sua chama, novamente assumir um compromisso com o reino, né, com as ovelhas, com o rebanho, com aquilo que Deus havia colocado nas mãos delas. Eu me recordo de uma pastora que ela ficava deitada 3 dias sem levantar para comer ou para tomar banho. E eu chamava ela por chamada de vídeo, e ela me fala assim, eu era obrigada, quando você me chamava por chamada de vídeo, eu trocava de roupa, arrumava o meu cabelo e atendia a câmera. E dessa forma o Senhor foi levantando, foi resgatando de novo a identidade dessa pastora, começou a trazer vida novamente ao coração dela, isso tudo para a glória do nome do Senhor. E o Senhor, ele começou a expandir, porque esse projeto é um projeto para levantar ministério, restaurar famílias, é um projeto para que mulheres venham fazer. É um projeto onde que muitas vezes, principalmente quem congrega em ministérios que tem muitas pessoas, não tem uma oportunidade de estar fazendo algo, e o Levanta-te Esther, as mulheres, elas têm a oportunidade de estar fazendo, de trabalhar, de exercer, de ministrar. O grupo, as irmãs podem louvar, pode ministrar, pode orar, são participativas, né? Isso elas para que elas se levantem realmente como Esther se levantou para esse tempo, porque esse grupo, o Senhor, ele nos chamou para esse tempo, para que a gente se levantasse no tempo da pandemia, para que a nossa casa não perecesse, para que os nossos não perecessem. E o Senhor, ele começou a mover extraordinário. O Senhor, ele alargou, né, as fronteiras. O Senhor nos autorizou, e nós tivemos esse encontro em Iquitos, nós tivemos esse encontro na África, no Mali. Aqui o Senhor, ele tem nos levado a Minas Gerais, o Senhor tem nos levado ao estado de São Paulo, o Senhor, ele tem nos levado ao Rio de Janeiro, e nós temos aqui Hidrolândia. Sempre que eu venho ao Brasil, mesmo que a gente vá em outros estados, a gente está aqui em Goiás, a gente está aqui em Hidrolândia, realizando esse encontro aqui para a glória do nome do Senhor. Eu me recordo de uma família, uma irmã, que na época ela me mandou uma mensagem no meu PV, me pedindo ajuda. Ela me disse que ela era uma pastora e o esposo dela pastor, que ele tinha traído ela com uma vizinha, e essa vizinha havia levado os netos dela, porque na época eu acredito que a filha havia falecido e deixado os netos. E eu sei que ali nós começamos a orar, a buscar o Senhor pela vida dela, por esse casal, por esse casamento, e pela misericórdia do Senhor, para a glória do nome do Senhor, essa família foi restaurada, foi restituída, e o nome do Senhor está sendo glorificado. O projeto Levanta-te Esther é para levantar mulheres. O projeto Levanta-te Esther é um projeto de cura, é um projeto de libertação para a glória do nome do Senhor. Nós temos ido na direção do Senhor. Nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos para que o céu venha ter misericórdia das vidas e nos abençoar e abençoar cada irmã. O ano retrasado, nós fizemos um devocional do Salmo 119. E nesse devocional nós separamos por estrofes. E cada estrofe, uma irmã, ela deixava o seu devocional. Depois de um ano, o Senhor, ele nos deu o livro Salmo 119 em pensamentos. E esse ano agora, o Senhor, ele nos deu um journal.
pense, anote e viva. É um caderninho onde que o Senhor nos deu, onde que tem ali frases, pensamentos que eu vou anotando e nós colocamos no papel e saiu o Anote. É um journal, é algo muito lindo, muito maravilhoso que está dentro desse projeto. Meu muito obrigado de novo, novamente, à TV Evangélica pela oportunidade de estar aqui testemunhando e falando do amor de Deus e daquilo que o Senhor pode fazer. Eu era uma improvável, saí do Brasil, saí do estado de Goiás, cheguei na América com um sapato no pé, um tênis só no meu pé e um par de roupa naquele local. Hoje, para a glória do nome do Senhor, eu posso dizer assim que se não fosse o Senhor, talvez eu não teria, eu poderia até ter todas as coisas que eu tenho, mas não com a paz que eu tenho, não com a convicção e com a certeza de que o Senhor ele pode fazer, que o Senhor muda a história, que o Senhor tira pessoas do cativeiro para a honra e a glória do nome dele, porque eu vivia num cativeiro e hoje eu posso dizer que só o Senhor é Deus. O Senhor tem feito coisas grandes. Somos empresários, o Senhor me colocou para trabalhar lado a lado com meu esposo. Nós temos vivido coisas grandes e extraordinárias do céu. Quem saiu do Brasil colocando água com Toddy na mamadeira para o filho beber, e hoje eu posso sentar à mesa e posso preparar para a glória do nome do Senhor a comida que a minha filha desejar comer, eu posso fazer, e outras coisas mais que o Senhor nos presenteou naquele local para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoa a sua vida. O Deus do impossível, o Deus que chegou na minha casa, é o Deus que chega na sua casa. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero louvar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor, Deus, é aquele que faz por nós, é aquele que faz através de nós. O Senhor é aquele que pega pessoas improváveis para poder, Paizinho querido, colocar uma história nova. Senhor, eu quero louvar e bendizer o Senhor, meu Deus, pela transformação dentro do meu lar. Eu quero louvar e bendizer o Senhor, ó Deus, porque o Senhor restaurou o meu casamento. O Senhor, Paizinho querido, nos chamou para esse tempo do agora, meu Senhor. O tempo aonde que Jesus está prestes a voltar a qualquer momento para levar a tua noiva. Eu quero bendizer ao Senhor. Eu quero agradecer e colocar cada pessoa, Senhor Deus, que ouvir esse testemunho diante do teu altar. Senhor, é o Senhor que sabe a necessidade dessa vida. Só o Senhor sabe o cativeiro que ela se encontra. Só o Senhor sabe os desafios que essa pessoa tem vivido. Só o Senhor, ó Pai, tem visto as lágrimas. Só o Senhor, Paizinho querido, tem contemplado essas dores. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor é aquele, Paizinho querido, que entra. O Senhor é aquele que chega. O Senhor é aquele que faz, Paizinho querido, o impossível tornar possível e o seu nome ser glorificado. Senhor, que as bênçãos que enriquecem e não traz dores estejam sobre essas famílias, estejam sobre estas vidas. Pai, em nome de Jesus, restaura ministérios, meu Senhor, restaura famílias, meu Deus, para a glória do teu nome. Pai, em o nome de Jesus, aonde esse testemunho chegar, meu Pai, aonde esse testemunho chegar, meu Senhor, muda a história dessa casa, muda a história dessa família, muda a história dessa vida, meu Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e glória a Deus.